Vamos lá, meus amigos. Para quem entrou agora, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu conversei alguns minutinhos atrás com a Elaine Moreno. Ela disse que a gente está aí terminando o encontro 15 e encontro 16, os dois últimos encontros, e a gente finaliza aí o conteúdo do semestre. É isso, meus amigos? Isso, professor. É isso, né? Então, vamos iniciar aí nossas atividades. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nosso AVA, para a gente poder aí iniciar nossa aula de hoje. Vai ser uma aula bem curta, uma aula simples, tá? Porque só são dois conteúdos e eles são bem pequenos, não tem muito segredo. Perfeito? E aí, alguma novidade? Já sabe qual é a data da minha prova? Hein, peoples? Sabem qual é a data da minha prova? Eu acho que vai ser dia 17. Nossa, esse acho é que me deixa preocupado. Quando a pessoa fala acha, é que ela não tem certeza. Mas é dia 17, quarta-feira da semana. Ainda tem mais uma aula, né? Deixa eu colocar aqui. Professor, a semana que vem não é semana de provas? Não começa no dia 15? Não, mas tem umas outras provas que começam a semana que vem, que não é nosso caso, do nosso semestre. Não, a semana que vem é semana de prova. Vou falar da minha aqui, entendeu? Ah, tá. E mesmo assim vai ter aula com o senhor. Vamos ver como é que vai ficar aí. Eu te posiciono. Pode ser, Elaine Moreno? Pode, com certeza. Aí eu passo para a turma. Beleza. Deixa eu compartilhar a nossa tela. Eita, cadê vocês aqui? Então, vamos lá, meus amigos, compartilhando a tela da aula de hoje. Está compartilhado aí? Tudo certo? Estabilidades? Sim, professor. Beleza. Tudo certo, professor. E ótimo. Então, vamos tratar aí de estabilidades. Perfeito, os dois últimos tópicos, os dois últimos encontros, melhor dizendo, ok, da nossa disciplina. Perfeito. Vocês não precisam chorar, não precisa ficar com saudades, tá? Vocês têm aí os meus contatos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Então, hoje a gente faz aí a nossa saideira, finalizando aí os nossos dois últimos conteúdos. Iniciando aí pelo encontro número 15. Perfeito? Então, vamos no Brasil. Em regra, é possível demitir um empregado sem a necessidade de motivo relevante, demissão sem justa causa. Então, o nosso ordenamento jurídico admite, né, a demissão sem justificar a causa, ok? Que é a conhecida demissão sem justa causa. Perfeito? Entretanto, existem algumas situações nas quais o legislador decidiu proteger o empregado, para que este não fosse demitido em um momento de necessidade. Esses casos representam aí restrições à extinção contratual e constituem nossa legislação as estabilidades e as garantias provisórias. Vejam que tanto estabilidades como efetivamente garantias, né, no emprego, todas elas, ok, efetivamente são provisórias. Não existe qualquer estabilidade, não existe qualquer garantia que seja definitiva.
Então, a gente tem que ter este conhecimento, ok? Porque eu estou falando de algo que é provisório, não é definitivo. Então, significa dizer que ela terá um início e terá um término, tá? Isso é de extrema relevância, porque tem alguns empregados que, quando adquirem a estabilidade, né? Tem alguns empregados que, quando adquirem a estabilidade, acham que vão ficar eternamente no trabalho. Opa! Ok? Ledo engano. Perfeito. Outro detalhe. Tem empregado que acha, porque é detentor de estabilidade, né, que ele não pode ser demitido durante o período estabilitário. Esta é a regra. Porém, toda regra comporta exceções, que será o tema aí da nossa matéria de hoje. Então, a gente tem que ter aí, efetivamente, muito cuidado com isso, tá? Porque é de extrema relevância, inclusive, passar para o empregador e passar para o empregado, entendeu? Que a estabilidade é uma garantia provisória de emprego, tá? Que a estabilidade é uma garantia provisória de emprego, perfeito? E que ele pode ser demitido, sim. Então, quando a gente faz reunião, né, entre empregado e empregadores, esta é uma parte que a gente tem que mencionar, porque a partir do momento que empregado é detentor, passa a ser detentor de estabilidade, aí efetivamente ele começa a não andar bem, a não cumprir as obrigações contratuais. Perfeito? Então, aqui, ó, temos algumas estabilidades. Temos algumas estabilidades e a gente vai aqui efetivamente discorrer cada uma delas. Perfeito? Tá? Então, vamos lá. Nessas situações das estabilidades, né, o empregador não pode proceder às demissões sem justa causa. Vale dizer, somente em caso de falta grave pelos empregados. Tá? Falta grave, ok, eles podem ser demitidos. Então, se o empregado, ok, detentor de estabilidade, tá? Um empregado detentor de estabilidade, se ele cometer uma falta grave durante o período estabilitário, ele pode ser demitido, sim. E falta grave, tá? É sinônimo de justa causa. Ok? Então, ele tem que ter cometido uma falta grave durante o período estabilitário para ele poder ser demitido por justa causa. Como eu disse lá, assim, o nosso ordenamento jurídico, tá? Via de regra, acarreta aí, né? É permissível em relação à demissão sem justa causa. Como a gente está falando de estabilidades, ele pode ser demitido assim, desde que ele tenha cometido aí uma falta grave, tá? Então, vamos começar aqui pela primeira estabilidade, tá? A estabilidade decenal. Esta estabilidade decenal, ela aparece nos manuais, nas doutrinas, mas ela já está em desuso. Mas é bom que a gente tenha conhecimento, ok? Porque pode ser que a gente ainda, né, encontre ou ouça falar de alguém que é protegido pela estabilidade decenal, alguém que é detentor da estabilidade decenal, perfeito? E aí depois passaremos a ver todas as outras estabilidades, de gestante, dirigente sindical, cipeira e assim vai. Então, vamos lá, começando pela primeira estabilidade, que é aí a estabilidade decenal. A nossa Constituição de 88, ela tornou obrigatório o regime do FGTS para os empregados que são aí regidos pela CLT. Então, a gente já tem um marco inicial, Constituição de 1988. Ela torna obrigatório aí o regime do FGTS. Antes do FGTS ser obrigatório,
tá? Os empregados seletistas adquiriam aí a estabilidade decenal. Ou seja, após 10 anos de serviços prestados à mesma empresa, ele não poderia ser demitido sem justa causa. O fundamento era o artigo 492 da CLT. O empregado que contar com mais 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior, devidamente comprovadas. Porém, nós tínhamos uma grande problemática. Então, na verdade, a gente contrata alguém para trabalhar na nossa empresa, via de regra, como a gente, inclusive, estudou o contrato de trabalho, né? Os contratos de trabalho, por regra, são por prazo indeterminado. Então, a gente contrata alguém para fidelizar, né, esse nosso empregado conosco. A gente quer a fidelização dele. Não é mérito nenhum para a empresa ficar trocando toda hora de funcionário. Isso representa um prejuízo enorme, tá? Porque você tem que treinar esta pessoa, perfeito, e você acaba não fidelizando, não acaba efetivamente constituindo uma equipe de trabalho. Isso é péssimo para a empresa, tá? Tem um custo operacional muito alto. Porém, os empregadores, antes da Constituição de 1988, por isso que eu disse do marco inicial, eles tinham uma grande problemática. Qual era a grande problemática? As pessoas, né, os empregados, os colaboradores que contavam com 10 anos de serviço na mesma empresa, eles não poderiam ser demitidos. E aí, às vezes o empregado era muito bom, perfeito, e aí a empresa falava, poxa, mas se ele adquirir a estabilidade decenal, aí eu não posso mandar ele embora mais. Então, vamos fazer o seguinte, perfeito? Essas pessoas que têm, quando a pessoa estiver próxima de atingir a estabilidade decenal, a gente acaba procedendo à demissão dela. Aí, era terrível, porque a pessoa estava bem na empresa, perfeito, 10 anos de trabalho não é pouca coisa, é bastante tempo, né? A hora que ela estava próximo de adquirir a estabilidade decenal, o empregador ia lá e demitia. Aí ficou-se uma discussão enorme para ver se efetivamente, né, não seria melhor reduzir esse lapso temporal de 10 anos para 5 ou aumentar. Ficou uma discussão enorme a respeito desse assunto. Aí voltou-se ao ponto inicial. Independentemente do prazo que a gente colocar, né, numa norma infraconstitucional, sendo assim, quando ele chegar perto da estabilidade, ele será demitido. Por isso que a nossa Constituição Federal de 88 tornou-se obrigatório o regime do FGTS. Então, trocou-se a estabilidade decenal pelo FGTS. Então, significa dizer o quê? Tá? Para cada ano de trabalho, aquela pessoa terá uma indenização correspondente a um salário. Por isso, né, que a alíquota do FGTS é 8%. Se a gente multiplicar 8 por 12, perfeito, a gente vai chegar a 100%, né, correspondente a um salário dele. Então, na verdade, quando a gente quer saber quanto aquela pessoa tem depositado de FGTS, a gente pergunta quanto tempo ela tem, né, de casa, ok? Por quê? Para saber efetivamente qual é o valor que ela tem. Se ela tiver 2 anos, ela tem 2 salários, em média 2 salários depositados. E assim vai. Então, houve uma substituição, acabou-se com a estabilidade decenal e ela foi substituída pelo FGTS. Então, criou-se a alíquota, né, 8% correspondente aí, ao salário do empregado. Se a gente multiplicar por 12, vai dar um salário ao ano, perfeito? Em média, que ele tem. Ok? Então, criou-se um outro mecanismo para que ele pudesse ser indenizado no caso da demissão sem justa causa, tá? Eu já disse que isso foi finalizado aqui pela Constituição de 88,
Dado o lapso temporal já transcorrido, né, até os dias de hoje, 2020, são poucos os empregados que se encontram nesta situação. Então, é bem raro mesmo a gente encontrar algum empregado, tá, que seja ainda detentor da estabilidade decenal. Perfeito? Até porque ele já teria que ter trabalhado algum tempo, 10 anos, no mínimo 10 anos, para ter a estabilidade. Depois de 88, transformou-se para o regime do FGTS, e hoje a gente já não encontra mais essas pessoas, né, esses empregados nessa situação de estabilidade decenal. Por isso que eu mencionei a vocês, perfeito, que é uma estabilidade em desuso. Tá? A maioria dessas pessoas já se aposentaram, já faleceram, então são empregados aí em extinção. Então, é uma letra morta da lei, né? Efetivamente, em completo desuso. Mas ainda há previsão legal? Ainda há previsão legal. Então, a gente tem que ter conhecimento, sim. É raro, mas pode aparecer? Com certeza. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Tudo, professor. Vamos para a segunda estabilidade. Estabilidade da gestante. Ok. A empregada gestante, é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ok? Então, período estabilitário da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ok? A grande ideia de se proteger a gestante, tá? É extensiva, na verdade, entendeu? Para proteger aí o nascituro, ok? Quem é o nascituro? Aquele que está para nascer, tá? Por isso a demissão é indevida da gestante, que lhe assegura a reintegração ou indenização. Por que efetivamente fala-se em indenização, tá? Porque você manter uma empregada gestante, eu preciso verificar, aí está a importância que eu já mencionei para os senhores e senhoras, né, de a gente ter em parceria alguns profissionais de outras áreas. Tal como um bom médico do trabalho, a empresa tem que ter isso, tal como um bom engenheiro do trabalho, tal como uma excelente pessoa de DP, RH, técnico em segurança do trabalho, e assim vai. Porque quando eu falo, né, de empregada gestante aqui, eu preciso saber como é que está a gestação desta pessoa. E se essa gestante está tendo uma gestação de alto risco, perfeito, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem problema de varizes, se ela pode ficar muito tempo de pé, perfeito? Gravidez não é doença. Todo mundo que está aqui já nasceu de alguém. Perfeito? Mas é um risco? É um risco. Então, eu preciso de uma orientação médica, tá? Para ver se eu reintegro ou se eu indenizo, né, esta empregada gestante. Então, ela é detentora de estabilidade? Sim. Mas ela tem uma gravidez de altíssimo risco. Pô, será que é melhor eu manter ela no emprego ou será que é melhor eu indenizá-la no período estabilitário, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto? Perfeito? Então, essa análise eu tenho que verificar, tá? Vocês imaginem se uma empregada gestante de alto risco, tá? Me tem ali um aborto dentro da empresa, ou efetivamente ela vem aí, né, a perder o neném, ou ela mesma me vem a óbito e salva a criança. Olha a grande problemática que a empresa, melhor dizendo, né, pode ter para si. Por isso que a lei, tá, fala da reintegração ou da indenização. Perfeito? Se for efetivamente uma gravidez de alto risco, não é melhor indenizar? Tudo isso tem que ser
analisado junto com o pessoal da área médica, o pessoal do departamento pessoal, RH, jurídico, entendeu? E tomar a melhor decisão aí, perfeito, para que não tenhamos maiores problemas, ok? Porém, contudo, todavia, entretanto, tá? A grávida que for indenizada, né, do seu período estabilitário, perfeito? Com certeza, se seu contrato foi extinto de trabalho, com certeza ela vai entrar com uma ação pedindo indenização por dano moral, por despedida, ok, arbitrária, tá? Então, ela vai efetivamente entrar com uma ação dizendo só porque eu estava grávida eu fui demitida, ainda que tenham me indenizado. É uma dispensa discriminatória, só pelo fato de eu estar grávida. Por isso que a gente precisa efetivamente de um arcabouço aí médico, tá? Para numa linha de defesa eu ter que explicar qual era a gravidez de alto risco desta pessoa que estava gestando. Como a estabilidade visa proteger o direito do nascituro, se eu mantivesse ela no local de trabalho, pode ser que esse nascituro não tivesse aí condições de sobreviver. Então, é de extrema relevância ter isso em mãos, tá? Porque a grávida, sendo mandada embora no período estabilitário, perfeito, ela vai pedir a reintegração no trabalho, porque ela é detentora de estabilidade, ou vai pedir aí a indenização. Aí cabe à empresa, reintegro ou indenizo? Aí nós temos que fazer isso a 4 mãos, com uma análise médica a respeito desse assunto. Ou então, o empregador não quer a grávida efetivamente no ambiente de trabalho. Indeniza o período estabilitário dela, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ok? Confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, indeniza, e veja se ela efetivamente vai entrar, né, com uma ação pedindo indenização por dano moral, por dispensa discriminatória. Aí, meus amigos, a gente tem que ver todo o conjunto fático probatório para chegar à melhor conclusão do que fazer quando uma pessoa está num estado gravídico, ok? Aí tem que chegar e sentar, analisar com muito rigor de detalhes para que a gente chegue a uma conclusão. Tudo bem? Sim ou não? Tudo, professor. Será que tem alguém aí? Ninguém fala comigo, eu fico meio triste. Ah, então tá bom. Após 2012, a garantia provisória de emprego passou a alcançar até mesmo a hipótese de admissão mediante contrato, né, por tempo determinado. Então, nos contratos por tempo determinado, tá? Ela também tem efetivamente direito aí ao período estabilitário, tá? Vamos nessa linha. Se ela está dentro de um contrato de experiência, se ela está dentro de um contrato de safra, qualquer contrato que seja por prazo determinado, se ela efetivamente ficar grávida, ela tem direito aí ao período estabilitário. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é uma ação que se discute muito na Justiça do Trabalho. Muitas das vezes a pessoa fica grávida, ok? E o que acontece? Aí começa a abusar, começa a chegar atrasada, né? Fala que não está se sentindo bem, aí o empregador efetivamente não entende essa situação, aí fala, é melhor às vezes eu indenizar e contratar outra pessoa aqui para o trabalho, aí tem que pensar no dano moral por dispensa discriminatória. Aí, meus amigos, reiterando e finalizando, temos que analisar aí o conjunto fático probatório.
precampatório, ok? Um ponto só de extrema relevância e muito chato de ser discutido, ok, na vivência prática, é quando a gente fala aqui desde a confirmação da gravidez, né? É uma problemática a ser discutida o momento da concepção. O momento da concepção. Perfeito? Imaginem, manda alguém embora hoje e ela foi concebida hoje. Perfeito? Pô, ela teria direito à estabilidade à gestante. Então, eram as audiências que a gente faz, que é até constrangedora, porque você fica discutindo, né? Isso quem faz é médico, a médica que acompanha, né, a gestante, ela põe a data provável da concepção. Então, você fica na sala de audiência, fala, foi tal dia aí que você foi concebida, né? Porque um dia faz diferença, perfeito? Se ela foi concebida, tá? Quando o contrato de trabalho estava em vigência, efetivamente ela tem direito à estabilidade. Se ela foi concebida quando o contrato de trabalho não estava em vigência, ela não tem direito à estabilidade nenhuma. Então, eu preciso saber aí a data, né, da concepção. A data efetivamente da fecundação, que aí você já pode falar que está grávida. Perfeito? Quando que se deu essa concepção? Aí é médico que vai dizer, perfeito, vai fazer aquelas perguntinhas, né? Quando foi a última menstruação, quando foi isso, quando foi aquilo, a data é essa. Perfeito? E é isso que muitas das vezes dá muita discussão judicial, tá? Dá muita discussão judicial. Por quê? Vocês imaginem a seguinte situação, perfeito? Uma pessoa que tem um alto salário, né? Vamos supor aí uma gerente executiva que ganhe um salário razoável, R$25 mil por mês. Você fala, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, uma gravidez demora 9 meses, mais 5, você está falando de 9, 10, 11, 12, 13, 14 meses. Poxa, se você fizer e vai indenizar ela do período estabilitário 14 meses vezes 25 mil, perfeito? Veja o valor que isso vai dar. Tá? Veja o valor que isso efetivamente, né, irá dar. Você está falando de R$350 mil. Ok. Então, a empresa fala, poxa, eu preciso saber o momento da concepção para ver se ela tem direito à estabilidade ou não. Isso vai me custar X mil reais. É caro. Perfeito? Aí finalize e reitere, né? Por isso que é bom você ter aí um médico, ok, que acompanhe isso, que seja parceiro nessa linha, porque a gente não tem competência médica para ficar vendo aí data da concepção, se tem direito à estabilidade ou não, mas é algo aí a ser discutido, tá? É algo a ser discutido. Nessa linha, tem muita gente que fica grávida propositadamente, né? Ok? Teve uma empresa recente agora que falou para algumas executivas que caiu no engano, no engano não, na besteira, na verdade, né? De falar para algumas executivas que ia vir abrir um processo demissional, ok? Quem efetivamente quer ser demitido nos dias de hoje? Ninguém quer ser demitido nos dias de hoje. Mas foi um festival de mulher grávida. Festival de mulher grávida. Tá? Inclusive, uma delas esteve a semana passada aqui no escritório, ok, falou, doutor, meu marido está desempregado, eu tenho intenção de ter um segundo filho. Perfeito. Vai abrir processo demissional na empresa? Não teve jeito. Teve que pôr o marido para trabalhar dentro de casa. Olha que situação. Falou, ele vai ter que comparecer todo dia. Perfeito? Preciso ficar grávida para efetivamente ser detentora de estabilidade. Pelo menos eu garanto aí
14 meses. E vamos ver como é que vai ficar efetivamente essa pandemia, tá? Então, chegou para o maridão e falou, filho, cumpra seu papel. Tá? Então, tem muito disso? Tem muito disso também. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Tudo, professor. Quem é que está falando comigo? Só você responde. Sabe que eu dou aula... Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. É a Márcia, professor. Ah, deixa eu ver. Pô, tem bastante gente, ninguém fala comigo. Me sinto abandonado. Sim, professor, tudo bem, a aula está muito clara. Ah, então tá bom. É que eu me sinto sozinho. Nem o Robson falou bom dia para mim. Que brincadeira é essa, hein, meu? Fala aí. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos lá, Bom dia, bom dia, bom dia. Acorda aí, Robson. Vamos tomar café. É que eu ouço as coisas aí, eu fico aqui quietinho, porque se eu falar, eu fico bravo. Vamos lá. Próxima estabilidade. Membros eleitos da CIPA, ok? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Eu gostaria de, antes de fazer uma abordagem aqui da CIPA, eu cheguei a comentar com vocês na aula presencial, perfeito, da advocacia, que ela é dividida em duas, né? Advocacia preventiva e advocacia contenciosa. Já pus até uma linha do tempo na lousa e expliquei isso a vocês. Perfeito? Então, nesta linha que a gente efetivamente está conversando, a CIPA, ok? É uma atribuição que pode ser feita pelo advogado trabalhista, tá? A constituição desta CIPA, perfeito? A constituição desta CIPA. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no Dr. Google, quanto se cobra, né, para fazer uma constituição de uma CIPA, veja aí o valor que o mercado efetivamente está cobrando. Então, essa é uma atribuição nossa dentro de um processo, tá, extrajudicial. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro da área do direito do trabalho, né, que não é só processar ações trabalhistas, que é a visão número 1 que as pessoas têm. Tá? Então, dentro, né, efetivamente, da advocacia trabalhista, tem aqui, ó, exemplo clássico, tá? Fazer aí a constituição, perfeito, de uma CIPA dentro de uma empresa. E as empresas exigem muito isso. Exigem muito, tem que ter um acompanhamento bem de perto, tanto do empregador quanto dos empregados, perfeito? E o representante da CIPA é detentor aí de estabilidade. Então, como já dissemos, a sigla CIPA, né, é conhecida como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? É exigência da norma regulamentadora número 5. Nós temos as normas regulamentadoras de saúde e segurança ocupacional que estão capituladas, tá? Estão capituladas, ok? No título 5, no capítulo 5, perdão, da CLT, que trata aí efetivamente das normas de saúde e segurança ocupacional. Nós, em sala de aula, não temos tempos de abordar isso, perfeito, mas eu acho que vocês devem ter conhecimento dessas normas regulamentadoras, tem inúmeras normas regulamentadoras, inúmeras, perfeito, principalmente para quem quer exercer uma advocacia trabalhista preventiva. Quem quer efetivamente desenvolver uma advocacia trabalhista preventiva, tá? Então, tem que ter o conhecimento das NRs. A primeira NR aí, ligado efetivamente à CIPA, é a NR número 5, norma regulamentadora número 5. A composição da CIPA é paritária, com o mesmo número de representantes do empregador e dos empregados, né? E dos empregados, tem que pôr plural aqui. Perfeito? Então, ela tem uma composição paritária, mesmo número de representantes do empregador e do empregado, tá? Os representantes dos empregados são eleitos e os representantes dos empregadores são designados.
Então, a gente tem que fazer uma eleição, perfeito? Que aí entra a advocacia dos empregados, existe toda uma ata, existe toda uma formalização, porque você está atribuindo àquela pessoa, tá? Fora ela ser membro da CIPA, que ela tem uma responsabilidade enorme, você está atribuindo a ela o direito à estabilidade. Então, existe toda uma formalidade legal para esse membro da CIPA, sendo que os representantes do empregador, eles são designados, eles são nomeados, tá? A garantia da CIPA, do cipeiro, que é assim denominado, recai apenas sobre os empregados eleitos, perfeito? Então, é aberta, ok, a eleição para os membros da CIPA. Essa CIPA é dimensionada, a ANR traz pela quantidade de funcionários, perfeito? E dentre esta quantidade de funcionários, só aqueles que foram eleitos, tá? Eles são efetivamente detentores da estabilidade. Qualquer empresa tem que ter efetivamente essa comissão interna de prevenção de acidentes. A faculdade de vocês tem lá a nomeação da CIPA. Nós, como professores, podemos efetivamente ser candidatos, né? Efetivamente a fazer parte da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Perfeitamente? Todo ano, efetivamente, a eleição lá da CIPA, ok, e a gente é convocado para quem quer se candidatar e que quem quer fazer parte aí da CIPA. Então, vamos lá. ADCT, artigo 10, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. Então, após o término do mandato do cipeiro, ele tem a estabilidade de um ano, uma estabilidade anual. E a grande maioria aqui dessas estabilidades que a gente vai ver é anual, tá? Desde o registro de sua candidatura até o ano após o final do seu mandato. Essa pessoa aqui, meus amigos, o cipeiro, né, quando ele é nomeado, ok, quando ele é eleito, essa pessoa tem que estar bem próxima a nós. Perfeito? Quando a gente entra dentro de uma empresa, a pessoa que eu quero conhecer é o cipeiro. O que é o cipeiro aqui? É aquela pessoa. Eu tenho que puxar esta pessoa para mim. Por quê? Ela é o elo de ligação entre empregado e empregador. Ela é o elo de ligação, tá? Entre empregado e empregador. Então, eu preciso ter esta pessoa, ok, efetivamente, comigo, para tudo que eu precisar, né? Efetivamente, para tudo que eu precisar, ela esteja aí à minha disposição. Principalmente se eu firmei o meu contrato de prestação de serviços jurídicos também na área preventiva. Já disse a vocês, tá? Advocacia é dividida em dois, preventiva e contenciosa. Se eu estou trabalhando na área de prevenção de acidentes, advocacia preventiva, e aqui é uma comissão interna de prevenção de acidentes, a pessoa eleita que é o cipeiro, ela tem que estar atrelada a mim, totalmente. Perfeito? Ela tem que estar atrelada a mim e passar as informações. Olha, a máquina, o equipamento tal está com problema, o equipamento tal foi vencida, a garantia efetivamente não foi. Ó, a empilhadeira está sem freio, ok? Olha, o empregado, porque ele é um elo de ligação, né? Ele fala pelos dois. Ó, o empregado efetivamente não está querendo usar EPI, equipamento de proteção individual. Perfeito? Então, a maioria das vezes, essa pessoa tem que ser imparcial e ela tem que fazer esse processo aí de ligação.
Existe uma outra circunstância que é a CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Quem efetivamente nos ajuda a fazer a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é o CIPEiro. Ele que vai falar qual é o maior índice de acidentes dentro da empresa, qual que é os maiores dos reclamos, efetivamente, dos empregados, o banheiro que não está bem limpo, não tem bebedouro suficiente, esse PI, ele efetivamente não é de boa qualidade. Então, quando a gente tem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, que é obrigatório ter, tem alguns assuntos que são de cunho obrigatório, tem alguns assuntos dentro da CIPAT que são de cunho facultativo. Cunho obrigatório, tabagismo, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis e assim vai. Perfeito? E outros que a gente entender cabíveis, né? E outros que a gente entender cabíveis. Especialmente aqueles que mais ocorrem dentro da empresa. Esta pessoa que vai efetivamente passar aí as informações para nós. Então, fechando, né? Para quem faz uma advocacia preventiva, essa pessoa tem que estar junto comigo a todo momento. Ok? Inclusive, eu sempre falo, antes de falar com o empregador, fala comigo antes. Está aqui meu telefone, meu cartão, me mantém informado de tudo que está ocorrendo. Detalhe, essa pessoa, né, muito embora ela seja detentora de estabilidade, como eu disse, né, ela tem aí a sua responsabilidade, e quando acontece um acidente do trabalho, 5 responsabilidades são disparadas automaticamente e independente entre si. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária. Perfeito? Então, aconteceu um acidente. O cara estava mexendo na máquina lá, perdeu a mão. Ponto. A partir do momento que aconteceu o acidente, é dado o start em 5 responsabilidades. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária. Você já tem aí 5 áreas do direito para atuar. 5 áreas. Civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária. Inclusive, quando as aulas voltarem, né, tudo voltar à normalidade, se vocês quiserem, eu tenho uma palestra pronta a respeito disso, que foi show que eu dei num sindicato foi elaborado entre engenheiros e médicos, dei uma palestra a respeito disso, foi top, tenho ela prontinha. Depois, se vocês quiserem, a gente poderia fazer uma live ou qualquer coisa, uma palestra a respeito desse tema, abordando aí essas 5 responsabilidades, entendeu? Muito legal isso, tá? Eu acho ótimo. E nessa linha, aqui é a hora que você está falando de acidentado, né? E eu estou afirmando a vocês que a gente está falando de 5 responsabilidades: civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária. Pô, a gente está falando de ações indenizatórias alta e 5 áreas do direito que a gente estará atuando. Então, é um valor também bem representativo, vamos dizer assim, né? Porque a gente está atuando em 5 frentes. Perfeito? 5 frentes. Tá? Na área criminal, uma lesão, perdeu a mão, é uma lesão corporal de natureza grave. Perfeito? Vai responder lá. Na área criminal, lesão corporal de natureza grave. Responsabilidade civil, você vai pensar em uma pensão mensal vitalícia, tá? Previdenciária, a gente vai falar aí, efetivamente, de um auxílio doença ou, efetivamente, de uma aposentadoria por invalidez, tá? Administrativa, poxa, aquele setor daquela empresa, qual a incidência de acidentes que acontece ali? Aquele setor é um mutilador de pessoas. Hoje eu tenho que falar de um embargo, eu tenho que falar de uma interdição, que a NR1 trata a respeito disso, do embargo e da interdição, NR2, perdão, trata do embargo e da interdição desta empresa. Será que o Ministério do Trabalho, o auditor fiscal do trabalho, vai interditar esse estabelecimento nesta ocorrência? Tá? Então, tem muita coisa, efetivamente, a ser discutida.
Na administrativa, será que foi uma falha do engenheiro do trabalho? De como se operacionar aquela máquina? Vou mandar um ofício para o órgão de classe desta pessoa? Não vou? Então, existe toda, efetivamente, uma situação aí a ser analisada. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Tudo, professor. Essa é uma área, por isso que eu disse a vocês, né? E reitero, porque eu gosto dessa parte. Essa parte aqui é a parte que mais me fascina. Vocês têm que ter esta visão que a advocacia ela é dividida em duas, em preventiva e contenciosa. Vou terminar minha aula falando a respeito disso. Senão o pessoal só fica com a ideologia processar, 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 processar. E tem outras coisas a serem feitas, tá? Antes disso. Principalmente quando a gente fala aí de acidentados do trabalho. Semana passada me apareceu um caso aqui, o cara mostrou as fotos, fiquei até passando mal. Uma barra de ferro atravessou a perna dele, ok? Era uma barra de ferro mais ou menos de 1,5 metro, ok? Numa obra isso. Perfeito? Tem que fazer a ação dele agora. E para vocês terem uma ideia, ele não conseguiam colocar ele dentro do carro, porque a barra era grande, então não entrava na porta. Ia tentar pôr, o cara não passava. Então teve que pegar um colaborador para segurar a barra, o outro pegou lá a lixadeira, a máquina de corte, para levar o cara com aquele ferro espetado na perna, de atravessado, entendeu? Cortaram ele dos duas pontas. Então ele foi com uma parte menor do ferro, porque ela despencou e atravessou de uma vez só. Hoje ele não consegue, já faz um tempo que aconteceu esse acidente, tá? Hoje ele não consegue ficar de pé. Destruiu o osso, destruiu isso, destruiu aquilo, ele não consegue ficar de pé. Muito tempo de pé, né? Então, ele está buscando aí a responsabilização da empresa. Então, nessa advocacia preventiva aí tem muita coisa para se fazer e é daqui que vem as ações acidentárias. Tudo bem? Vamos para a próxima estabilidade, já que a gente está falando de acidente, ok? Vamos falar aí do empregado acidentado, tá? Antes de falar do empregado acidentado, eu queria dizer para vocês o seguinte: direito do trabalho e direito previdenciário são duas áreas do direito que andam de mãos dadas. Então, efetivamente, a gente precisa conhecer o direito previdenciário, para quem está militando aí na área do direito do trabalho, perfeito? Isso é obrigatório. Não há como você fazer direito do trabalho se você não conhece direito previdenciário. Eu aqui faço as duas, né? Pensão por morte, hoje mesmo vou pagar uma pessoa que o marido dela veio a óbito, né? Pensão por morte, ok? Auxílio acidente, auxílio doença. Então, peço a fineza de vocês estudarem a Lei 8.213 de 91. Perfeito? É de cunho obrigatório. Vocês têm que conhecer, tá, o direito previdenciário. E o plano de benefícios, a Lei 8.213, trata do plano de benefícios da Previdência Social. Então, por gentileza, vocês têm que ter conhecimento disso, até para não estragarem a vida de uma pessoa lá na frente. Exemplifica melhor, professor Marcos. Um acordo trabalhista. Vocês acham que um acordo trabalhista pode prejudicar alguém, né, na área previdenciária? Porra, lógico, com certeza. Imagine a gente fazer um acordo de uma pessoa que trabalhou 10 anos para outra e a gente fazer um acordo, por exemplo, sem reconhecimento de vínculo empregatício. A partir do momento que você faz um acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício, perfeito, de uma pessoa que tenha trabalhado 10 anos para outra, tá? Com certeza, né,
você está tolhindo aquela pessoa de uma aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo. Ela vai ter que trabalhar 10 anos a mais da vida dela. Então, a gente vai receber, eu recebo todo dia aqui, né, telefonema de um outro colega advogado. Ô, doutor, vamos fazer um acordo? Vamos. Tá? Doutor, eu pago 50 com reconhecimento de vínculo e pago 30 sem reconhecimento de vínculo. 30 com reconhecimento do vínculo, perdão. Para mim, é mais vantajoso a sem reconhecimento de vínculo, o valor é maior. Só que eu tenho que ter minha responsabilidade, né, profissional e pensar, poxa, se eu fizer com essa pessoa um reconhecimento, né, uma ação sem reconhecimento do vínculo, eu estou tolhindo ela do direito previdenciário. Eu estou trazendo prejuízo a esta pessoa. Então, a gente tem que ter conhecimento da Lei 8.213. Por favor, aí, meus colegas, tomem cuidado com isso, tá? Desta forma, o empregado, por exemplo, sofre acidente e passa a receber aí o auxílio doença acidentária, tá? Que nada mais é, tá? Que efetivamente um benefício previdenciário, ok? Vamos falar de estabilidade, ok? A estabilidade onde estava aqui que eu pulei. Então, vamos lá, 8.000, artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, tá? A manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário. Então, 12 meses ele tem de garantia após a alta médica. Perfeito? Então, efetivamente, após a alta médica, ele tem aí o seu período estabilitário de 12 meses, tá? O auxílio acidente é uma indenização que o empregado acidentado passa a receber após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, se resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nessa linha, eu gostaria de fazer um chamado no seguinte sentido: todo o nosso corpo, tá? Ele é quantificado. Então, na verdade, existe uma tabela chamada tabela SUSEP, tá? Depois, se vocês quiserem, façam uma pesquisa aí no Dr. Google, tabela SUSEP, acidentes do trabalho, ok? Que é quantificado. Quanto vale um dedo, quanto vale um olho, quanto vale um braço, quanto vale uma mão, quanto vale uma perna, dedo que perdeu, ok? É o polegar. Pô, se ele perdeu o dedo polegar, ele perdeu o movimento de pinça, ele não consegue pegar nada mais. Então, ele tem que ter uma indenização maior. Ele perdeu um olho em decorrência de um acidente do trabalho, ele perdeu os 2 olhos e ficou completamente cego, o que efetivamente aconteceu. Então, quando eu estou falando aqui de auxílio acidente, eu tenho que me reportar à tabela da SUSEP, inclusive, para saber o quanto eu vou pedir de indenização, tá? Quanto efetivamente eu vou pedir aqui de indenização. Aí eu preciso saber, né? Tem outras nuances aí. É uma pessoa jovem de 30 anos, ou já é um senhor de 60 anos, ok? Qual a idade, qual a expectativa de vida desta pessoa, tá? Então, eu tenho que fazer toda esta análise, perfeito? Mas o que eu efetivamente tenho que saber, tá? O que eu efetivamente tenho que saber? Que ela tem direito ao auxílio acidente, perfeito? Que é uma indenização pela redução da sua capacidade laborativa. Aqui, o que eu estou falando é direito previdenciário. Então, olha que legal. O cara sofreu um acidente, né? Um empregado acidentado, eu vou entrar com uma ação trabalhista pedindo a responsabilidade civil da empresa. Eu vou entrar aqui perante o direito previdenciário pedindo o auxílio acidente, perfeito. Eu vou pedir a responsabilidade criminal da empresa. Então, eu vou abrindo as áreas do direito aqui, perfeito. E, lógico, vou receber por tudo isso. Tudo bem?
Então, quando a gente trata aí de empregado adoecido e de empregado acidentado, né, efetivamente a gente tem que ter aí um bom cuidado para elaborar essas ações, porque tem reflexos, tem um monte de reflexos. Tem um monte de reflexo a respeito disso. Tudo bem? Tá? Então, veja que até aqui no texto coloca o benefício previdenciário. Tá? Então, 12 meses após a alta médica, o seu período aí estabilitário. Dirigente sindical, tá? Para representar sindicatos, ok? É vedada a dispensa, Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura do cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Salvo, sempre a norma fala o salvo se cometer falta grave. Então, este salvo, eu me reporto daquela minha fala inicial, não é porque o empregado é detentor de estabilidade que ele não pode ser demitido, tá? Então, mesmo ele sendo detentor de estabilidade, ok? Se ele cometer uma falta grave, nós teremos um remédio jurídico chamado inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? É um processo de conhecimento com oitiva de testemunhas, já que ele é detentor de estabilidade, para saber se é possível ou não a demissão dele, ok? Então, para todas essas estabilidades, existe um remédio jurídico, se chama inquérito judicial, não é inquérito policial, é inquérito judicial, para apuração da falta grave. Então, eu vou entrar com uma ação perante o Poder Judiciário, processo de conhecimento, para apurar se esta falta grave é cabível ou não. Ok, perfeito. A estabilidade dele vai. Ok, a cargo de direção, ser eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do seu mandato. Ok? Então, a partir do registro da candidatura, até 1 ano após o término do seu mandato. Salvo se ele cometer alguma falta grave, aí ele pode ser efetivamente demitido. Outros casos, essas são as principais, né? Outros casos de estabilidade, Lei 8.213, que é o plano de benefício. Então, vamos lá. O conselho curador aí dos representantes, tá? Do Conselho Nacional da Previdência Social, ok? O conselho curador aí, efetivamente, do FGTS, aos membros do conselho curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivos de falta grave. Vejam que a periodicidade de todas elas é 1 ano após o término de mandato e sempre pode ser demitido por motivo de falta grave, ok? Sempre pode ser demitido por falta grave. Temos aí os representantes das comissões de conciliação prévia, perfeito? Tem algumas empresas, a gente chegou até a ver isso quando tratamos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Algumas empresas têm instituído aqui, de acordo com o artigo 625 da CLT, tá? A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, de 10 membros, tá? E deverá observará as seguintes normas. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Essa comissão é instituída dentro da empresa, a gente já falou a respeito disso, tá? Para dirimir aí qualquer conflito que a empresa tem aí com os seus empregados. Então, para dirimir qualquer conflito, é criada uma comissão de conciliação prévia,
ok? Também passa a ser um elo de ligação, perfeito? Entre empregados e empregadores. Isso está sendo muito bem requisitado nos dias de hoje, tendo em vista que há um dispositivo na CLT que fala, né, que em casos de pandemia e assim vai, o encerramento das atividades na empresa, havendo encerramento das atividades na empresa, o Estado é responsável pelo pagamento do salário da rescisão dos empregados. É o que aconteceu, tá? Se vocês acompanhando aí a notícia, os noticiários e assim vai, com o fogo de chão, que mandou 690 colaboradores embora e carimbou na rescisão deles, ok, que efetivamente ele encerrou as atividades em decorrência do poder estatal, que mandou parar as atividades. Então, que o poder estatal que faça o pagamento das respectivas rescisões do contrato de trabalho. Isso está sendo discutido efetivamente na justiça. Não temos nenhum precedente, porque isso é novo na vida da gente. Mas tem um dispositivo legal falando a respeito disso? Sim. Hoje, inclusive, às 14h, tem uma reunião com uma moça que virá aqui, uma concessionária de veículos, também demitiu e carimbou na rescisão, artigo 486 da CLT. Ok, a gente vai discutir isso. Por isso que eu até estudei as decisões aí relacionadas ao fogo de chão, tá? Mandou 20 pessoas embora nesse mesmo contexto. Perfeito? Então, voltando aqui para a comissão de conciliação prévia, tá? É esse elo de ligação entre empregado e empregador, em vez de passar aí no âmbito aí do poder judiciário. E, por fim, tá? Foi uma inovação da reforma trabalhista, ok? Que trata da comissão da fiscalização de gorjeta. Então, caso a empresa possua mais de 60 empregados, a referida comissão será criada no âmbito da própria empresa. Perfeito? Então, para as empresas com menos de 60 empregados, para as empresas menores, haverá uma comissão intersindical para fiscalizar as gorjetas. Mas, Marcos, isso foi acrescido com a reforma trabalhista no artigo 457, parágrafo 10. Para as empresas com mais de 60 empregados, será constituída uma comissão de empregados, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral, tá? E gozarão aí, ó, de garantia de emprego, tá? Desempenho vinculado ao desempenho das funções para a qual foram eleitos. Por quê? Eu vou falar do período estabilitário, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, salvo por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Perfeito? Por que criaram esta comissão de fiscalização de gorjeta? Porque a maioria dos estabelecimentos, o São Paulo, inclusive, a gente sabe, né, que é a cidade da gastronomia, ok? Não tem uma gastronomia igual São Paulo, não tem. O que você quiser comer, a hora que for da noite, você tinha aí à sua disposição. Perfeito? E a grande problemática é que a gorjeta, ela incorpora ao salário que vira a remuneração. A gente já tratou desse assunto. Então, a gorjeta incorpora ao salário que efetivamente vira remuneração. Então, nesta linha, ok, das gorjetas, né, tem alguns empregadores que acabam efetivamente pegando a gorjeta para si, ou dividindo a gorjeta, né, metade para o empregado e metade para casa, ok? Ou então tinham alguns efetivamente supervisores, tá? Já tive várias ações nesse sentido, que pegavam metade das gorjetas para eles, os gerentes, supervisores, e assim vai, até mesmo uma atitude alheia, efetivamente, à empresa. Ok? Contanto que tem gerente de empresas aí que eu vejo que trabalham com pizzaria, com restaurantes, aqui, o gerente ganha mais que o dono. Lógico, ele pega
um percentual, o dono não consegue entender, não estava entendendo. Pô, não consigo entender. O meu gerente anda de carro melhor do que eu, que sou dono, eu não estou entendendo. Tem casa melhor do que a minha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Lógico, ele absorvia as gorjetas de cada um dos colaboradores, tinha 10 atendentes lá, e ele pegava metade de cada um. Lógico que ele efetivamente estava ganhando mais que todo mundo, né? Ok? Às vezes até a revelia da própria empresa. Então, nesta linha, tendo em vista que a gorjeta incorpora ao salário que vira remuneração e tem reflexo em aviso prévio, 13º, férias, de garantia, assim vai, foi criada com a reforma trabalhista esta comissão, perfeito, para se fazer aí efetivamente uma fiscalização, né, da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta. São Paulo, a gente tem muitas ações versando a respeito disso, recebimento de gorjeta, incorporação ao salário, remuneração. Então, a estabilidade vai desde o registro da candidatura até um final até um ano após o fim do mandato. Tudo bem, meus amigos? Eu encerro por aqui este tópico. Alguém tem alguma dúvida, queira me perguntar algo? Vocês estão quietinhos, isso me assombra. Vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar algo a respeito do que a gente conversou? Hello! Good morning! Hello! Peoples, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Ninguém vai responder? Tranquilo. Ô, Robson, pelo menos você, o João Henrique, falem alguma coisa comigo, né? Ninguém tem nenhuma dúvida, tá claro? Professor, Para mim está claro. professor, então, no caso, a empresa que tem esses representantes, eles não podem receber gorjeta, e se receber, tem que, no caso, dividir com a empresa, com todos? Lógico, as convenções coletivas de trabalho, ok, elas efetivamente tratam do recebimento das gorjetas, perfeito? Então, é um assunto aí a ser discutido no âmbito da empresa, né? Perfeito? Então, esse recebimento é essa incorporação. O empregado, muitas das vezes, tá? Ele fica mais interessado na gorjeta do que no seu salário. Por exemplo, eu advogo para uma empresa de segurança, que a gente faz muita segurança em casa noturna, ok? E tem uma, não vou falar o nome por dever ético, mas tem uma casa noturna que é uma briga enorme, briga mesmo de foice entre os empregados para quem efetivamente vai estar naquela empresa. Porque o pessoal que vai lá, tá, pessoal a mais, né? Então, o que acontece quando eu falo desse pessoal a mais? Perfeito? O manobrista ali, o cara deixa o carro, o cara dá de comissão ali, de gorjeta para o manobrista, tipo R$500. Você entendeu? Então, você pega lá o salário efetivamente de quanto a pessoa ganha, ok? Mas a gorjeta, o manobrista ganha R$1.000 e poucos reais, né? R$1.500, R$1.600, por aí, perfeito? Só que o que ele tira numa noite manobrando o carro nessa determinada casa, às vezes vira R$4, R$5.000. Então, ele tem um interesse enorme, efetivamente, em trabalhar nesse local, né? A gorjeta, para ele, é tudo. A gorjeta, para ele, é tudo. Essa é a visão que ele tem. Perfeito? Então, no caso, vai do empregador querer ou não distribuir e dividir essa gorjeta, né? Se ele não quiser, ele simplesmente fica para a empresa. Lógico que não. E a convenção coletiva de trabalho da categoria, acabei de mencionar. Estou entendendo. Entendeu? Então, ele é obrigado a dividir. Lógico, principalmente em São Paulo, como eu acabei de mencionar. Tá? A gorjeta pertence aos empregados.
tá? Ele tem que observar efetivamente a convenção coletiva de classe, tá? Fazer a apuração disso, fazer a incorporação ao salário e fazer os recolhimentos dos encargos sociais em cima desta gorjeta. Entendi. Muito obrigada. Porque isso é de extrema relevância, especialmente na cidade que a gente mora, São Paulo, como eu disse, é a terra da gastronomia. É a terra da gastronomia, perfeito? Todas as pessoas saem para ir em restaurantes, saem para comer fora, almoçam fora no dia de trabalho e assim vai. Isso é de extrema relevância. Perfeito? Aí você tem bares, restaurantes, padarias e similares, que entra um monte de gente. Pizzaria, entra tudo. Mas, ô professor... Então, vejo algo... Quem estava falando comigo? Só para... Quem é que estava falando comigo? Antes do Rob. Cida Marques. Para você ver o alcance que tem isso, né? O alcance dessa gorjeta, dessas casas. Tudo que você vai é ligado efetivamente a restaurante, vários restaurantes, por isso que fala que o sindicato é o Sintoresp, bares, restaurantes e similares. Entra tudo. Tá. Que a minha filha trabalha numa empresa que recebe direto gorjeta, mas ela nunca divide a patroa. Que nunca ótimo. Dá para ninguém. Por isso que eu digo, efetivamente, é um assunto, por isso que a reforma trabalhista passou a prever, né, a comissão de fiscalização de gorjeta, entendeu? Porque a maioria das ações versam sobre isso, né? Incorporação da gorjeta ao salário. Agora, professor... Então, uma coisa é o valor que nós pagamos na conta, não é isso? Sim. Que agora tem alguns restaurantes que ele até coloca, você quer dar 10%, 12%, 13%. Mas isso vai assim. É isso, exatamente. Agora, esse eu entendo, porque esse é um valor que, na verdade, foi pago dentro da conta e que dá para contabilizar esse valor aí no faturamento da empresa e, portanto, saber de quem é aquela gorjeta e aí aplicar as devidas regras trabalhistas. Agora, e aquela gorjeta que é dado direto na mão do funcionário? Bicho, essa gorjeta, meu amigo, você entendeu? Como, por exemplo, eu estou numa discussão de uma perícia contábil, inclusive, de um estacionamento que sabe quando você vai e tem aquela caixinha para o manobrista? Caixinha mesmo, coloca Sim. o dinheiro lá, entendeu? Sim. E eles estão alegando que eles ganham, em média, aí, 200 a 300 reais a mais do salário por fora e é dado direto pelos empregados, pelos donos dos carros, direto para eles, entendeu? Cara, fica muito difícil, efetivamente, chegar aí no valor de quanto é isso, tá? É muito difícil, cara, muito difícil, quando é pago diretamente. Então, mas aí que eu fico sem entender. Se o dinheiro é dado direto na mão do funcionário, se o dinheiro foi dado na mão dele, ele enfiou no bolso. Entendi. Como é que eu, como dono dessa empresa, ou eu, como dono desse estacionamento, posso ser cobrado de alguma coisa depois? Então, nesta linha, né, quando a gente faz contrato de trabalho e regulamento interno da empresa, tá? A gente coloca que efetivamente, começando pelo regulamento da empresa, tá? Que o pagamento de comissão, tá? Extra conta, ok? Que ele seja repartido, né? Aos demais colegas, perfeito? E aí a gente elabora o contrato de trabalho que efetivamente a não informação ou a não divisão disso pode resultar numa sanção disciplinar. Perfeito? Porque ele está agindo aí com má fé. Ele, na verdade, está se apropriando de um dinheiro que não é dele.
tá? É parcialmente dele que ele teria que dividir com os demais colegas. Perfeito? Então, ele teria que fazer essa divisão, né? Agora, e se eu, como empresário, eu tenho lá um negócio qualquer em que abre espaço para o cliente dar uma gorjeta direto para o funcionário? E se eu resolvo, por uma regra interna, dizer o seguinte, olha, o que vocês conseguirem direto de vocês é seu. Porque eu até, sei lá, eu entendo que aquele funcionário que recebeu mais gorjeta é porque, teoricamente, é o que agradou mais o meu cliente. E eu, para mim, como dono da empresa, o que me interessa é o cliente indo lá comprar os meus produtos. O que ele deu de gorjeta para o funcionário ou não, eu quero mais incentivar que o funcionário busque essa gorjeta, porque isso significa dizer que ele está atendendo bem os meus clientes que estão entrando lá. Eu posso fazer isso ou não? Pode, só que... Eu perdi o som, professor. Perdeu. Vamos lá, pode sim. A gente tinha colocado na regra, ok, do 457, que empresas acima de 60 funcionários, ok? Certo. Empresas acima de 60 funcionários têm que constituir a comissão, ok? Que são empresas grandes, tem mais de 60 funcionários, não é para qualquer um, perfeito? Sim. Abaixo de 60 funcionários, a gente tem que efetivamente ter uma representação intersindical. Então, o que acontece? Esta sua ideologia, tá? Eu vou ter que levar para o âmbito do sindicato e a gente vai ter que estudar uma forma, colocar uma forma de prática para recebimento desta gorjeta. Só que eu vou ter que comunicar isso ao sindicato a qual aquela empresa pertence. Tá bom, entendi. Entendeu? Agora, nesse caso... Contanto, deixa eu só finalizar aqui, Robson. Tá bom. Só pergunta. Contanto que tem alguns sindicatos de alguns estabelecimentos empresariais que trabalham com gorjeta por estimativa. Entendeu? Então, coloca assim, a empresa tem de 10 a 20 funcionários, de 1 a 10 funcionários, ok? X percentual, valor fixo já de gorjeta, R$300 de gorjeta para cada um, para incorporar o salário. De 20 a 30, outro percentual, outro valor de gorjeta para incorporar ao salário. Então, ele já trabalha, né, com uma média, uma estimativa de média de gorjeta para pagamento delas. Inclusive, isso já vem em convenção coletiva de trabalho. Uma média. Perfeito? Se você é da área de restaurantes, não é isso? Teve pizzaria, um negócio assim, não foi? Não. Meu negócio era call center. Call center, entendi. Se você pegar a convenção, você acha até na internet, do Sintoresp, Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo, ok? Você vai ver que também temos um comissionamento das gorjetas, né, por estimativa, ok? Que está atrelado aí à quantidade de funcionários. Aí, a regra é, abaixo de 60 funcionários, temos que nos reportar a sindicato. E sempre eu, como empresário, eu vou ter que pagar eu tenho que incorporar isso no salário. E, portanto, ter todas as... E tem que estar lá discriminado no olerite. Gorjetas, X valor, entendeu? Para que ele tenha conhecimento. Tá bom. Professor, mas e se não receber esse valor em gorjeta, a empresa paga? Lógico. Entendi. A empresa que se vire, né? A empresa que lute, como... Quer dizer, se todos os clientes começarem a ser maltratados pelos funcionários e resolverem não deixar mais gorjeta, o problema é do dono da empresa, né? Exatamente. É difícil, é complicado. Não, é muito difícil, porque não tem lógica nenhuma isso, né? Entendi.
Meus amigos, eu encerro por aqui, eu vou tomar um café e a gente volta depois. Pode ser? Para terminar o último tópico. 10 minutinhos. Pode ser? Sem dúvida. Sim. Pode, professor. Deixa eu parar aqui a gravação.